Queridos irmãos e irmãs, que tenhamos uma semana abençoada por Deus, em nome de Jesus. Hoje vamos falar sobre algo que todos nós, sem exceção, enfrentamos em nossa jornada. Aqueles momentos em que precisamos tomar decisões difíceis, aquelas escolhas que parecem pesar sobre nossos ombros como uma rocha pesada, e quando olhamos para a direita e para a esquerda, tudo parece incerto. Tudo parece nebuloso. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. Deus não nos deixou desamparados. Ele preparou um caminho, Ele abriu uma porta, e essa porta se chama sabedoria divina. Abra comigo a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 5, onde está escrito: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ela lhe será dada. O apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dizendo que quando nos falta sabedoria, e todos nós já experimentamos isso, podemos simplesmente pedir a Deus, e Ele, em sua infinita bondade, em sua generosidade sem limites, nos dará essa sabedoria de forma liberal, abundante, sem nos criticar, sem nos julgar por não sabermos o que fazer. Pense comigo, quantas vezes você já se viu em uma encruzilhada? Quantas vezes já precisou escolher entre dois caminhos e não sabia qual seria o correto? Talvez seja uma decisão profissional, talvez seja sobre relacionamentos, sobre família, sobre ministério, sobre suas finanças, sobre onde morar, sobre qual direção seguir. E ali, naquele momento de angústia, você se sentiu pequeno, frágil, incapaz de enxergar o futuro. Mas a palavra de Deus nos traz esperança. Ela nos diz que há um Deus no céu que se importa com cada detalhe da nossa vida, que conhece o fim desde o princípio e que está disposto a compartilhar sua sabedoria conosco. Antes de continuarmos, eu quero convidar você. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você precisa dessa sabedoria divina em sua vida, deixe um comentário aqui embaixo dizendo: Amém, eu preciso de sabedoria. Isso vai fortalecer a sua fé e também vai abençoar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E se você ainda não é inscrito no canal, clica ali no botão de inscrição, ativa o sininho, porque toda semana trazemos palavras de fé, de esperança, de fortalecimento para a sua vida espiritual. Agora eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Desligue as distrações, silencie o celular, feche a porta do seu quarto se for preciso e venha comigo neste momento de intimidade com Deus. Porque nós vamos orar juntos, nós vamos buscar essa sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, como nos ensina Tiago, capítulo 3, versículo 17. Prepare seu coração, abra sua alma e vamos juntos nos achegar ao trono da graça com confiança, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos curvamos diante de Ti neste momento com corações gratos e espíritos humildes. Obrigado, Senhor, por mais este dia de vida. Obrigado por nos permitir respirar, por nos conceder mais uma oportunidade de buscar a Tua face, de clamar pelo Teu nome, de experimentar a Tua presença. Cada amanhecer é um testemunho da Tua fidelidade. Cada pôr do sol é uma demonstração da Tua misericórdia que se renova a cada manhã, conforme está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Senhor, nós reconhecemos que chegamos até aqui não por nossa própria força,
não por nosso próprio mérito, mas unicamente pela tua graça sustentadora. Quantas vezes tropeçamos, quantas vezes caímos, quantas vezes tomamos decisões precipitadas, movidos pela emoção, pela pressão, pela ansiedade, e depois tivemos que colher as consequências amargas das nossas escolhas erradas? Mas mesmo assim, tu não nos abandonaste. Mesmo quando erramos o caminho, tu estendeste tua mão e nos levantaste do pó. Como está escrito em Salmos capítulo 37, versículos 23 e 24, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Deus, nós te louvamos, porque tu és o Deus da segunda chance, da terceira, da 10ª, da 1000ª chance. Tu és longânimo, paciente, cheio de compaixão. E hoje nós estamos aqui, de pé, ainda respirando, ainda crendo, ainda confiando, porque a tua bondade nos alcançou. Mesmo quando duvidamos, tu permaneceste fiel. Mesmo quando nos sentimos perdidos no deserto das incertezas, vagando sem direção clara, tu foste a nossa coluna de nuvem de dia e de fogo de noite, guiando-nos, protegendo-nos, sustentando-nos. Reconhecemos diante de ti, ó Deus, que passamos por vales profundos. Sim, caminhamos pelo vale da sombra da morte, pelo vale da indecisão, pelo vale do medo, pelo vale da ansiedade. Houve momentos em que a escuridão parecia tão densa que não conseguíamos enxergar um palmo à nossa frente. Houve noites em que perdemos o sono, revirando na cama, pensando nas decisões que precisávamos tomar, pesando os prós e os contras, calculando os riscos, temendo as consequências. Senhor, nós confessamos diante de ti que somos limitados. Nossa mente não consegue processar todas as variáveis. Nosso coração muitas vezes nos engana com sentimentos passageiros. Nossa visão é curta demais para enxergar o amanhã. Como está escrito em Provérbios capítulo 28, versículo 26, o que confia no seu próprio coração é insensato. Sim, Senhor, reconhecemos que confiar apenas em nosso próprio entendimento é um caminho perigoso. É como andar vendado à beira de um precipício. Quantas vezes, ó Deus, tentamos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes confiamos em nossa própria inteligência, em nossas experiências passadas, em conselhos humanos, mas esquecemos de buscar a Ti em primeiro lugar? E depois, quando as coisas não saíram como esperávamos, nos perguntamos: onde eu errei? A resposta muitas vezes é simples. Erramos porque não buscamos a tua sabedoria desde o princípio. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Pai, hoje nós viemos até ti com uma necessidade urgente. Precisamos de sabedoria, não a sabedoria deste mundo, que é loucura diante de ti, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. Não queremos a sabedoria terrena que é animal e diabólica, cheia de inveja e sentimento faccioso, como menciona Tiago capítulo 3, versículo 15. Não. Nós queremos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que procede de ti, ó Deus. Senhor, aqui estão pessoas que precisam tomar decisões difíceis neste exato momento. Há quem esteja decidindo sobre um emprego novo, se deve aceitar aquela proposta ou permanecer onde está. Há quem esteja em um relacionamento e não sabe se deve continuar ou se deve encerrar. Há pais e mães angustiados, tentando decidir o melhor caminho para os seus filhos, qual escola escolher, como disciplinar, como educar. Há empresários à beira da falência, se perguntando se devem fechar as portas ou se devem investir mais uma vez. Há jovens decidindo que carreira seguir, que faculdade cursar, se devem estudar ou trabalhar.
Há pessoas doentes, decidindo entre tratamentos médicos, cirurgias, terapias diferentes. Deus, tu vês cada uma dessas situações. Tu conheces cada coração ansioso, cada mente confusa, cada alma atribulada. E é por isso que a tua palavra nos oferece esta promessa maravilhosa. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Que palavra reconfortante! Tu não nos julgas por não sabermos o que fazer. Tu não nos criticas por estarmos confusos. Pelo contrário, tu nos convidas a vir até ti, a pedir, a buscar, a bater, e tu prometes que nos darás essa sabedoria de forma abundante, generosa, sem restrições. Senhor, nós suplicamos agora, concede-nos essa sabedoria, que ela desça do céu como o orvalho sobre a relva, como a chuva sobre a terra seca. Que ela penetre em nosso entendimento, ilumine nossa mente, clarifique nossa visão, que possamos discernir o certo do errado, o bom do mal, o útil do prejudicial, o eterno do passageiro. Como Salomão te pediu em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Senhor, assim como tu concedeste a Salomão uma sabedoria extraordinária, que nenhum outro homem teve antes ou depois dele, concede também a nós essa capacidade de discernir, de julgar com retidão, de escolher o melhor caminho. Ó Deus, pedimos que removas as vendas dos nossos olhos espirituais, que possamos ver além das aparências, além do que é imediato, além do que parece óbvio. Porque muitas vezes o caminho que parece direito ao homem, o seu fim são os caminhos da morte, como está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Muitas vezes o que brilha não é ouro, o que parece doce é amargo, o que promete vida traz destruição. Por isso, precisamos da tua sabedoria divina para enxergar a realidade como ela verdadeiramente é, para discernir os espíritos, para não sermos enganados pelas aparências sedutoras deste mundo. Senhor, pedimos que tu nos deis sabedoria para ouvir a tua voz em meio ao barulho deste mundo. Há tantas vozes gritando aos nossos ouvidos, a voz da cultura, dizendo-nos para seguir nossos impulsos, nossos desejos, nosso coração. A voz da sociedade, impondo padrões, ditando regras, estabelecendo o que é sucesso e o que é fracasso. A voz da família, com suas expectativas, suas tradições, suas pressões. A voz dos amigos, com seus conselhos, suas opiniões, suas experiências. E no meio de todo esse barulho ensurdecedor, precisamos ouvir a tua voz mansa e delicada, como aquela que Elias ouviu na caverna, conforme está relatado em 1 Reis capítulo 19, versículo 12. Dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, como tu abriste os ouvidos do servo de Eliseu, para que ele pudesse ver os carros de fogo e os cavaleiros ao redor do monte, conforme está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Queremos ouvir a tua voz, queremos conhecer a tua vontade, queremos andar nos teus caminhos. Como está escrito em Isaías, capítulo 30, versículo 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Senhor, pedimos também sabedoria para ter paciência no processo de tomada de decisão. Vivemos em uma geração ansiosa, impaciente, que quer tudo para ontem. Mas tu nos ensinas que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de calar e tempo de falar, tempo de agir e tempo de esperar. Dá-nos discernimento para saber quando é o tempo certo de tomar aquela decisão, para não nos precipitarmos nem nos atrasarmos.
Senhor, antes de continuarmos pedindo tua sabedoria, precisamos confessar diante de ti os nossos pecados. Porque sabemos que o pecado cria uma barreira entre nós e ti, e essa barreira impede que nossas orações sejam ouvidas. Como está escrito em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Ó Deus, nós confessamos que muitas vezes tomamos decisões baseadas em motivações erradas. Decidimos por orgulho, querendo provar algo para os outros. Decidimos por ganância, colocando o dinheiro acima dos valores do teu reino. Decidimos por medo, fugindo da tua vontade, como Jonas fugiu para Tarsis. Decidimos por impaciência, não esperando o teu tempo perfeito. Decidimos por rebeldia, querendo fazer a nossa vontade, mesmo sabendo que não era o que tu querias para nós. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos com o precioso sangue de Jesus Cristo, derramado no Calvário por nossos pecados. Purifica-nos de toda injustiça, como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queremos estar limpos diante de Ti, com consciências purificadas, para que possamos nos aproximar do Teu trono com ousadia e receber a sabedoria que precisamos. Senhor, confessamos também que muitas vezes negligenciamos a busca pela Tua face. Corremos para resolver os problemas com nossas próprias forças. Consultamos todo mundo menos a Ti. Buscamos soluções em todos os lugares, exceto na Tua palavra. Perdoa-nos por esta incredulidade prática, por vivermos como se Tu não estivesses disponível, como se não te importasses com nossos dilemas, como se não tivesses as respostas que precisamos. Cria em nós um coração puro, ó Deus, e renova em nós um espírito reto, como orou Davi no Salmo 51, versículo 10. Queremos ter um coração sincero diante de Ti, um coração que busque a Tua vontade acima de todas as coisas, um coração que prefira obedecer a Ti mesmo quando isso signifique renunciar aos nossos próprios desejos. Senhor, neste momento nós também queremos interceder pelos nossos irmãos e irmãs. Oramos pela Tua igreja espalhada por toda a terra. Quantos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, evangelistas estão neste momento precisando de sabedoria para decisões ministeriais importantes. Eles precisam decidir sobre estratégias, sobre investimentos, sobre direcionamentos, sobre como pastorear o rebanho, sobre como resolver conflitos, sobre como expandir o reino de Deus em suas comunidades. Dá-lhes sabedoria, Senhor, que eles não se apoiem em métodos humanos, em técnicas de marketing, em estratégias empresariais vazias, mas que busquem a Tua direção através da oração, do jejum, da meditação na Tua palavra. Como está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Que esta seja a sabedoria que guie os líderes da Tua igreja. Oramos também pelas famílias, Senhor. Quantos pais e mães estão angustiados, não sabendo como criar seus filhos neste mundo tão confuso, tão cheio de perigos, tão hostil aos valores do reino de Deus. Eles precisam tomar decisões todos os dias sobre educação, disciplina, limites, liberdades, proteção, preparação para a vida. Dá-lhes sabedoria divina, Senhor, que eles saibam equilibrar amor e firmeza, graça e verdade, proteção e preparo para a autonomia. Intercedemos também por aqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus.
Há tantas pessoas vagando por este mundo sem direção, tomando decisões no escuro, sem a luz da tua palavra para guiar seus passos. Elas tropeçam, caem, levantam-se, tropeçam novamente, vivendo em um ciclo de erros e frustrações, porque não conhecem a ti, que és o caminho, a verdade e a vida, como declarou Jesus em João capítulo 14, versículo 6. Senhor, usa a tua igreja para alcançar essas pessoas. Que possamos ser instrumentos nas tuas mãos para levar a mensagem do Evangelho, para compartilhar não apenas palavras, mas também testemunho de vidas transformadas pela tua sabedoria. Que quando as pessoas olharem para nós, vejam a diferença que faz seguir os teus caminhos, obedecer aos teus mandamentos, buscar a tua direção em todas as coisas. Oramos especialmente por aqueles que estão enfrentando situações extremamente difíceis, decisões que carregam consequências enormes. A quem esteja decidindo sobre a vida e a morte, literalmente. A quem precise escolher entre tratamentos médicos arriscados. A quem esteja pensando em desistir de tudo. A quem esteja à beira do suicídio, vendo o fim como única saída. Senhor, intervém. Envia teus anjos para ministrar a essas pessoas. Coloca pessoas certas no caminho delas. Fala ao coração delas através do teu Espírito Santo. Que ninguém tome decisões precipitadas baseadas em desespero. Que todos saibam que há esperança, que há saída, que tu és especialista em criar caminhos no deserto e rios no lugar seco, como está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 19. Não importa quão impossível pareça a situação, tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que abre o mar vermelho, que derruba as muralhas de Jericó, que ressuscita mortos, que transforma tragédias em triunfos. Senhor, pedimos também sabedoria coletiva para a tua igreja. Que possamos ser uma comunidade sábia, que toma decisões sábias em conjunto, que busca tua face corporativamente. Quando precisarmos tomar decisões como corpo de Cristo, que haja unidade, que haja consenso nascido do Espírito, que haja harmonia, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos, em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Senhor, agora queremos pedir tua sabedoria para as áreas práticas e cotidianas da nossa vida. Porque sabemos que tu te importas, não apenas com as grandes decisões, mas também com as pequenas escolhas do dia a dia. Tu te importas com como gastamos nosso dinheiro, como usamos nosso tempo, como tratamos as pessoas ao nosso redor, como reagimos às pressões e aos desafios diários. Dá-nos sabedoria, Senhor, para administrar bem os recursos que tu nos confiaste. Como está escrito em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Queremos ser fiéis mordomos que usam com sabedoria cada centavo, cada minuto, cada talento, cada oportunidade que recebemos de ti. Dá-nos sabedoria financeira, Senhor, que saibamos quando gastar e quando poupar, quando investir e quando ser cautelosos, quando ser generosos e quando estabelecer limites saudáveis. Há tantas decisões financeiras que enfrentamos. Se devemos comprar aquela casa ou continuar alugando, se devemos trocar de carro ou consertar o que temos, se devemos fazer aquele curso ou investir o dinheiro de outra forma, se devemos emprestar dinheiro para aquele familiar ou amigo que está pedindo. Senhor, tu sabes que o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de como o administramos. Paulo nos adverte em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Não queremos amar o dinheiro, Senhor.
Queremos usá-lo como ferramenta para abençoar, para ajudar, para expandir o teu reino, mas nunca permitir que ele se torne um ídolo em nossos corações. Dá-nos sabedoria também em nossos relacionamentos, ó Deus, que saibamos com quem devemos nos associar, com quem devemos fazer negócios, com quem devemos compartilhar intimidades, com quem devemos manter distância saudável. Provérbios capítulo 13, versículo 20 nos ensina: o que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá severamente. Queremos andar com pessoas que nos aproximem de Ti, que nos edifiquem, que nos desafiem a crescer espiritualmente. Senhor, há jovens aqui que estão decidindo sobre relacionamentos amorosos. Eles estão se perguntando: será que essa é a pessoa certa para mim? Será que devo continuar neste namoro? Será que devo aceitar aquele pedido de casamento? Será que devo esperar mais? Dá-lhes sabedoria, Pai. Que eles não se deixem levar apenas pela emoção, pela paixão passageira, pela pressão social, mas que busquem Tua vontade, que procurem alguém que ame a Ti em primeiro lugar, alguém com quem possam construir uma família fundamentada nos Teus princípios. Como está escrito em Amós, capítulo 3, versículo 3, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Que os casais busquem estar em acordo não apenas entre si, mas principalmente em acordo com Tua vontade, caminhando na mesma direção espiritual, servindo ao mesmo Senhor, buscando o mesmo reino. Dá-nos sabedoria para lidar com os conflitos, Senhor. Porque sabemos que onde há pessoas, haverá desentendimentos, haverá atritos, haverá momentos difíceis. Precisamos saber quando falar e quando calar, quando confrontar e quando perdoar, quando lutar por um relacionamento e quando reconhecer que é hora de deixar ir. Como está escrito em Provérbios capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, que saibam responder com mansidão e sabedoria. Senhor, pedimos sabedoria para administrar nosso tempo. Vivemos em uma geração apressada, onde todos estão ocupados, onde as agendas estão lotadas, onde mal há tempo para respirar. E no meio dessa correria toda, precisamos tomar decisões sobre prioridades. O que é urgente e o que é importante? O que merece nosso tempo e o que podemos delegar ou simplesmente não fazer? Como equilibrar trabalho e família, ministério e descanso, produtividade e contemplação? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, como orou Moisés no Salmo 90, versículo 12. Que não desperdicemos o tempo que Tu nos deste, mas que o usemos com sabedoria, investindo nas coisas eternas, priorizando o que realmente importa, lembrando sempre que a vida é breve, é como a neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa, como nos ensina Tiago, capítulo 4, versículo 14. Dá-nos sabedoria também em nosso trabalho, Senhor. Há decisões profissionais que precisamos tomar constantemente. Devemos aceitar aquela promoção que exigirá mais tempo longe da família? Devemos mudar de emprego, mesmo que isso signifique recomeçar do zero? Devemos empreender, arriscar tudo em um negócio próprio? Ou devemos permanecer na segurança do emprego atual? Devemos confrontar aquela injustiça no ambiente de trabalho? Ou devemos nos calar para preservar nossa posição? Senhor, Tu nos ensinas em Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Queremos trabalhar com excelência, com integridade, com dedicação, mas sempre lembrando que estamos servindo a Ti em primeiro lugar. Que nossas decisões profissionais sejam guiadas por Teus princípios e não apenas pela busca de sucesso material. Pedimos sabedoria para educar nossos filhos, Senhor. Que disciplina aplicar, que limites estabelecer, quanta liberdade dar.
Como prepará-los para um mundo tão desafiador sem superprotegê-los? Como ensinar-lhes tua palavra, de forma que não seja apenas religiosidade vazia, mas um relacionamento vivo e real contigo? Como está escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Dá-nos sabedoria para educar da forma certa, no tempo certo, com as palavras certas. Senhor, dá-nos sabedoria para cuidar da nossa saúde, que saibamos discernir entre fé genuína e presunção perigosa, que cuidemos do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, como nos ensina 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, mas que também confiemos em Ti como o grande médico, como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Há pessoas aqui que precisam tomar decisões sobre tratamentos médicos, sobre cirurgias, sobre medicações. Dá-lhes paz, Senhor. Dá-lhes clareza mental para avaliar as opções. Coloca médicos competentes e compassivos no caminho delas. E, acima de tudo, que elas sintam tua presença, que saibam que tu estás no controle, que tu és poderoso para curar, para restaurar, para renovar. Senhor, pedimos sabedoria para saber quando dizer sim e quando dizer não. Vivemos pressionados por tantas demandas, tantos convites, tantas oportunidades, tantas necessidades ao nosso redor. E é impossível atender a tudo. Precisamos saber escolher, precisamos saber estabelecer limites saudáveis. Como Jesus, que mesmo sendo Deus encarnado, não curou todos os doentes da Palestina, não atendeu todas as multidões, mas fez apenas o que o Pai lhe mostrou, como está registrado em João capítulo 5, versículo 19. Que aprendamos a ouvir tua voz dizendo: este é o caminho, esse é o sim que você deve dar, esse é o não que você precisa pronunciar. Que não tenhamos medo de desapontar pessoas quando sabemos que estamos obedecendo a ti. Que não nos sobrecarreguemos com fardos que tu não colocaste sobre nós. Senhor, declaramos neste momento a nossa total e absoluta dependência de ti. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, como Jesus declarou em João, capítulo 15, versículo 5. Tu és a videira, nós somos os ramos, e separados de ti não produzimos fruto algum. Todas as nossas decisões, todos os nossos planos, todos os nossos projetos precisam estar conectados a ti, enraizados em ti, fundamentados em ti. Declaramos que não confiaremos mais em nosso próprio entendimento. Não nos apoiaremos mais em nossa sabedoria limitada, em nossa visão curta, em nossa compreensão falha. Em todos os nossos caminhos, queremos te reconhecer, para que tu endireites as nossas veredas, como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Declaramos que a tua palavra será lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como está no Salmo 119, versículo 105, não daremos um passo sequer sem consultar tua palavra, sem buscar tua direção, sem esperar tua confirmação. Porque sabemos que teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e teus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos, como nos lembra Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Ó Deus, agradecemos por esta oração, por este momento de intimidade contigo. Agradecemos porque sabemos que tu nos ouviste, porque tu prometeste que se pedirmos sabedoria, tu a darás liberalmente e sem censura. Agradecemos porque a partir de agora não precisamos mais andar em trevas, tropeçando, caindo, errando o caminho. Tu iluminarás nosso entendimento, clarearás nossa visão, dirigirás nossos passos. Saímos daqui com esperança renovada, saímos daqui com fé fortalecida, saímos daqui com a certeza de que não estamos sozinhos nas nossas decisões, de que temos um Deus todo-poderoso que nos guia, que nos orienta, que nos sustenta.
Como está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que a sabedoria do alto desça sobre cada um de nós como chuva abundante. Que possamos tomar decisões sábias, decisões que honrem teu nome, decisões que edifiquem teu reino, decisões que abençoem as pessoas ao nosso redor. Abençoa cada pessoa que fez esta oração conosco, Senhor. Abençoa suas famílias, seus lares, seus trabalhos, seus ministérios, seus estudos, seus relacionamentos. Que eles vejam o fruto da sabedoria divina operando em suas vidas, transformando situações impossíveis em testemunhos gloriosos do teu poder. Em nome de Jesus, o Verbo eterno, a sabedoria encarnada, o caminho, a verdade e a vida, nós oramos e agradecemos. Amém. Amados irmãos e irmãs, se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus neste momento, deixe seu amém aqui nos comentários. Escreva também que decisão difícil você está enfrentando. Não precisa dar detalhes, apenas diga: preciso de sabedoria para minha família. Ou preciso de sabedoria no trabalho. Ou preciso de sabedoria nos meus relacionamentos. Vamos criar uma corrente de fé aqui. E se Deus já respondeu alguma oração sua, se Ele já te deu sabedoria em uma decisão difícil e você viu o resultado maravilhoso, compartilhe seu testemunho. Isso vai edificar outros irmãos que estão passando por momentos difíceis. Se você ainda não é inscrito no canal, clica ali no botão de inscrição e ativa o sininho. Toda semana trazemos orações poderosas, palavras de fé, mensagens que vão fortalecer sua caminhada com Deus. E não esqueça de compartilhar este vídeo com aquele amigo, aquele familiar, aquele irmão da igreja que você sabe que está precisando de sabedoria para tomar uma decisão importante. Seja um instrumento de bênção na vida de alguém hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.